Oi, eu sou a Ana. Bem-vindo ao canal Fazendo Sua Fezinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Uma boa sorte a todos! Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos, como mandante ou visitante. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para os desempenhos dos times Loteca 1045 como mandante ou visitante. Primeiro jogo, Corinthians e Cruzeiro. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o time do Cruzeiro, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Segundo jogo, América Mineiro e Fluminense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Fluminense como visitante teve 3 vitórias e 2 derrotas. Terceiro jogo, Palmeiras e Cuiabá. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já a equipe do Cuiabá como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo, Sampaio Corrêa e Atlético Goianense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já a equipe do Atlético Goianense, jogando como visitante, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo, Atlético Paranaense e Goiás. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Goiás, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo, Botafogo e São Paulo. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o São Paulo, jogando como visitante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Sétimo jogo, Fortaleza e Internacional. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Internacional, jogando como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo, Bragantino e Bahia. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bahia, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No jogo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Vasco da Gama, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo, Criciúma e Tombense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Tombense, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo, Flamengo e Coritiba. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Coritiba, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, Vitória e Ponte Preta. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já a equipe do Ponte Preta, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 13º jogo, Grêmio e Santos. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já a equipe do Santos, nos últimos 5 jogos como visitante, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 14º jogo, Londrina e ABC. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do ABC como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.